E dando sequência, a Prefeitura de São Paulo ela pretende instalar, inclusive, um prisômetro, um painel instalado no centro da capital paulista que vai mostrar o número de detenções feitas pelo programa Smart Sampa. O objetivo é mostrar as ações da Prefeitura, isso depois do prefeito Ricardo Nunes exaltar o número de prisões que foram realizadas pela Guarda Civil Metropolitana. Ricardo Nunes ainda disse que não vai gastar recursos com câmeras corporais nos uniformes dos guardas. Vamos ouvir o prefeito, vamos acompanhá-lo. E o nosso sistema de Smart Sampa, a gente está aqui agora, a gente pode ter certeza absoluta que não tem nenhum foragido aqui. E também de que qualquer pessoa, ou seja, o cidadão comum, ou a Guarda Civil Metropolitana que cometer algum desvio, ele vai estar sendo monitorado. Então a gente optou por um sistema de monitoramento amplo, com 20 mil câmeras, que se algum Guarda Civil Metropolitano cometer algum ato em desacordo com as normas legais, essas câmeras vão estar identificando. Então a gente não tem por que gastar recursos para colocar uma câmera no Guarda Civil Metropolitano, se a gente pode usar o recurso para cuidar disso e também da cidade e da sociedade. Diogo da Luz, na semana passada, a Guarda Civil Metropolitana aqui de São Paulo realizou a prisão de um acusado de estupro, mais de um estupro, inclusive, pela polícia, né? Ele foi identificado, inclusive, pelas câmeras e os GCMs fizeram a prisão, sem nenhum tiro foi dado, a abordagem foi realizada e com êxito. E é desta forma que o prefeito sustenta, então, ele quer continuar com o Smart Sampa, as câmeras que estão instaladas pela cidade, vai haver uma migração também por parte das particulares, né, empresas, condomínios também vão fazer parte do Smart Sampa, e ele não quer, então, fazer essa adesão das câmeras corporais. Qual que é a sua análise sobre essa decisão do prefeito? Agora, inicial pode mudar, inclusive, mas nesse momento não quer fazer essa adesão às câmeras corporais na GCM, a Guarda Civil Metropolitana. De novo, Marcelo, a prefeitura tem que ter autonomia no âmbito municipal. Vou contar uma história para vocês. Faz mais de 10 anos, eu participei como a pessoa do meu bairro, da minha região, na verdade, para andar com policiais estaduais para fazer identificação de locais aonde seriam colocadas câmeras para identificação de criminosos, de segurança, tudo isso. Esse projeto não andou. O projeto federal para colocar câmeras no Planalto Central, depois da invasão do 8 de janeiro, resolveram colocar um monte de câmeras, vai custar mais de 20 mil reais cada câmara e não andou até hoje. Essas coisas são muito lentas. Aí a prefeitura veio, em 6 meses, montou o Smart Sampa, que eu nem acreditava fosse dar tão certo, mas me chamou muita atenção. Dia 13 de dezembro, eu recebi algumas mensagens do prefeito contando de prisões feitas. E depois eu acompanhei a passar bem mais de perto e cheguei a um número impressionante que a prefeitura divulga. Não é um caso ou outro, são mais de 400 pessoas que já foram presas, condenadas, que andavam livremente nas nossas ruas e a prefeitura e a GCM colocaram todos eles nas cadeias. Isso é para mostrar até que a polícia nem faz todo o seu serviço, mas a GCM, a prefeitura, se bem estruturada, próxima de nós, faz um serviço muito melhor. É uma aula para todas as polícias do estado de São Paulo. A gente não pode, de novo, aceitar que venha uma imposição de Brasília lá, dizendo agora as câmeras não são mais essas do Smart Sampa, tem que ser as câmeras corporais, ou seja o que for. Está funcionando muito bem. O governo federal, os governos estaduais, as prefeituras precisam copiar esse modelo. Eu vou repetir para você, mais de 400 condenados passeavam pelas ruas da cidade de São Paulo livremente, cometiam crimes, faziam seus negócios, gastavam dinheiro, fruto do crime, e ninguém estava vendo. Essas câmaras do Smart Sampa prenderam mais de 400 pessoas. Como criticar uma coisa dessas? Exatamente. Agora eu quero ouvir o Emerson Tawil, porque nós tivemos também a colocação no metrô, né, muitas vezes nos trens também, e aí houve a argumentação de que haveria, portanto, aí um constrangimento, poderia haver um racismo em relação à utilização dessas imagens, Emerson, mas de qualquer forma a gente observa que isso está se propagando em todo o mundo, a utilização de uma maneira inteligente até para proteger o bom trabalho policial. Esse é o subterfúgio que se tem para colocar as câmeras corporais nos agentes de segurança. Em verdade, a própria Guarda Civil Metropolitana, lá em 2014, com a Lei 13.022, ela passou a fazer parte da Constituição Federal, lá no artigo 144, parágrafo 8º. E com isso, ela ganhou o status, né,
de agentes da segurança pública, como as polícias militares, civis e entre outras mais. Então, essa cobrança vem de cima para baixo por conta da força da Constituição Federal. É óbvio que o Diogo disse aqui, o Smart Sampa funciona e funciona muito bem. Na Baixada Santista nós temos um sistema muito parecido, em que o indivíduo que entra na cidade, se ele for flagrado, a parte facial dele, se ele tiver um pedido de prisão, por exemplo, as forças de segurança vão até o encalço desse rapaz e acabam efetuando a sua prisão. Então, são noções e projetos que funcionam, que devem permanecer. Mas aí o próprio Ministério Público Estadual já inquiriu o secretário de Segurança para que dê as explicações por qual razão a Prefeitura não quer colocar aí as câmeras corporais em seus agentes. É um gasto também, isso tem que estar dentro do orçamento e quem sabe disso é o prefeito. E mais uma vez o Judiciário interferindo naquilo que o Poder Executivo deve fazer por si só e tem competência para isso e que, infelizmente, quem paga acaba sofrendo muito mais é a sociedade. São serviços aí que a Guarda Civil efetua na mesma proporção de prisões que a Polícia Militar. Então, eles estão no combate à criminalidade, estão na linha de frente, estão fazendo um brilhante trabalho. As câmeras em São Paulo funcionam muito bem, o número de prisões é elevado, só que deveríamos colocar também, né, tem o prisômetro, o soltômetro, porque não raras vezes a gente acaba vendo alguns marginais sendo postos em liberdade, com crimes, inclusive, que acabam afetando aí e impactando na sociedade e, infelizmente, são lançados às ruas novamente depois das suas prisões realizadas pelos agentes de segurança, seja ele municipal, estadual, até mesmo os federais. Rodolfo Maris, nós temos cerca de 40 mil homicídios no país, infelizmente, né? E a resolução desses casos é mínima, né? Diante de toda essa violência, que é uma violência, eu repito, de verdadeira guerra urbana mesmo. E as câmeras começam a surgir agora, até por imposição do STF, pela obrigatoriedade da utilização dos equipamentos. Mas é preciso deixar bem claro também que isso não vai resolver todos os problemas da nossa segurança pública, infelizmente, né, Maris? Exatamente. Nós precisamos separar aqui os assuntos, tá? A Smart Sampa e as câmeras corporais na GCM. São dois assuntos aqui diferentes. Eu vou explicar o porquê. Porque o Smart Sampa surge como uma tecnologia bem avançada, que é usada nos países de primeiro mundo e está dando muito certo na cidade de São Paulo. É um modelo que deve ser copiado em outros lugares, como diz o Emerson Torreuquem, já existe algo semelhante na cidade de Santos, na Baixada aqui de São Paulo, e deve ser, de fato, implantado em outros lugares, porque está fazendo um bem danado à sociedade, com criminosos que estavam aí há 17 anos sendo procurados, foragidos, estupradores, outros que cometeram crimes hediondos, estão sendo presos por essa tecnologia. Então, nesse caso, parabéns à Prefeitura de São Paulo. Agora, colocar lá um prisômetro para ficar enaltecendo quantos presos essa tecnologia conseguiu abordar, conseguiu prender, talvez não seja um negócio muito legal de colocar e está muito mais coligado ao marketing que a Prefeitura quer fazer do que qualquer outra coisa. Tem uma cracolândia aqui em São Paulo que tem que ser resolvida. Colocar lá também um painel dizendo nós prendemos tantas pessoas, não é o fato. Eu acho que existe outro meio do marketing da Prefeitura comunicar à sociedade que essa Smart Sampa de fato está funcionando. Sobre as câmeras no GCM, eu também preciso aqui parafrasear o nosso secretário de Segurança Urbana, Orlando Morano, que diz o seguinte, abro aspas, considero uma polêmica desnecessária. De fato é desnecessária, não tem por que colocar as câmeras no GCM ainda, até porque os GCMs não têm poder de polícia no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Não tem poder de polícia, que é uma outra prerrogativa que está tramitando aí há muito tempo dentro do Planalto, que esses GCMs precisam, de fato, terem poder de polícia para agir de uma forma mais legal dentro da lei. Outra coisa, dinheiro para tudo isso. Será que a Prefeitura dispõe? Não dispõe. Então, eles foi contundente aqui em dizer que a Prefeitura vai usar esses recursos para tentar outros meios, avançar na tecnologia e as câmeras corporais nos GCM só iriam causar, nesse momento, as mesmas dores de cabeça que causaram na Polícia Militar quando foram implantadas. Demora um tempo, demanda tempo para que as coisas sejam aceitas aqui em São Paulo, sobretudo no país, né? O Brasil dificilmente aceita uma ideia nova. E São Paulo veio com essa ideia nova, com as câmeras corporais, que eu gostaria muito de ver essas câmeras lá, sendo colocadas nos policiais militares da Bahia, que é o estado mais violento do nosso país. José Milagre, queria que você fechasse esse tema, né, Milagre? A gente sabe que nós tivemos as eleições municipais, a segurança pública é o tema principal do país hoje, as pessoas têm medo de sair para trabalhar, para se divertir, evitam, inclusive, trajetos, evitam sair no dia a dia.
temem, né, o seu dia a dia. Eu repito aqui, quase 40 mil pessoas morrem assassinadas, muitas delas em latrocínios. Até que ponto as câmeras vão ajudar até o bom trabalho policial? Até que ponto isso é uma polêmica desnecessária, como disse o Maris? Queria que você, então, finalizasse essa questão. Marcelo, os meus colegas aqui que me antecederam foram precisos. A Prefeitura de São Paulo tem autonomia e não deve ceder a pressões do Planalto de como a cidade deve gerir a segurança pública. É importante destacar, complementando o que o Diogo bem colocou aqui, os números em relação à Smart Sampa. São 490 foragidos que já foram presos até o dia 21, que foram identificados pelo sistema de reconhecimento facial, e 1.712 pessoas também que foram capturadas, criminosos que estavam entre nós. Ricardo Nunes deu uma declaração que me parece muito arrazoada, muito correta, de que as pesquisas indicam que segurança pública é sim um dos principais tópicos da população de São Paulo e nós estamos investindo em segurança pública. São 20 mil câmeras espalhadas pela cidade e, para a nossa audiência compreender um pouquinho mais, um sistema de reconhecimento facial e as questões de que viola a proteção de dados, de que existe algoritmo, de que pode gerar discriminação. Isso tudo certamente foi objeto de uma análise de impacto de proteção de dados, porque a Prefeitura tem um encarregado de proteção de dados que avaliou a segurança do sistema. A segurança pública, muitas vezes, é um bem maior e nós temos que minimizar algumas garantias para privilegiar outras. Ou é privacidade, ou é segurança, a população que decide e o prefeito está orientado a dados e isso é muito interessante. Em relação à GCM, como o Rodolfo, o Tauil também colocou, não tem letalidade que justifique câmeras, entendo muito adequado. A justificativa do prefeito é que se eu já tenho 20 mil câmeras de um sistema de inteligência, de reconhecimento facial muito efetivo, que tem dado resultados, para que gastar, investir em câmeras em GCM que não tem a letalidade ao nível de polícia, por exemplo? Então, eu entendo que sim, completamente coerente essas medidas. As câmeras estão aí para aumentar a segurança, que, como visto, é uma das principais preocupações da população de São Paulo. O Emerson me chamou, você quer complementar, Emerson? Só complementar, Marcelo, porque até você fez a pergunta, assim, o que seria de importante nas câmeras? E o subterfúgio que usaram sobre as câmeras, lá no início, quando foi implantada nas polícias militares, era de que ela tinha que trazer uma transparência. E houve uma repulsa muito grande, dizendo que ali estaria violada a intimidade do policial militar e chegaram a uma conclusão. O próprio judiciário disse que ele representa o Estado, logo ele está ali ungido pelo Estado e a sua imagem é a representatividade do Estado e isso garante, né, a utilização das câmeras corporais. E aí fica o aviso, como eu já falei aqui uma outra vez, por qual razão então? Se essa transparência ela é legítima e a gente quer legitimidade mesmo, a gente quer uma transparência por parte do governo, dos seus agentes. Por qual razão a gente então não toma como por base a implantação nos políticos que representam a coletividade, no chefe do executivo, nos médicos que prestam serviços no sistema público, nas professoras, né, nos professores que sofrem violência cotidianamente nas escolas? Por qual razão, então, não tomamos por base esse exemplo que as polícias têm dado de transparência, né, descobrindo tantas coisas que a população não sabia? E por qual razão a gente toma por base e implanta em todos esses outros agentes também que a gente acabou citando aqui? Fica a dica.